Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de saúde pública e epidemiologia. Hoje a gente vai dar um enfoque maior em conceitos super importantes da epidemiologia, tá? Então vamos começar com a classificação, tá? Com a descrição. Então o que é epidemiologia? A epidemiologia é a subdivisão, tá? De análise dos distintos fatores que interferem na disseminação das doenças, ou seja, existem vários fatores que interferem na disseminação das doenças, desde condições sociais, desde condições habitacionais, desde questões acesso à saúde, acesso a serviços de educação, como nós já vimos, né, de um modo muito mais amplo. Então, sendo assim, a epidemiologia ela estuda esses diversos fatores que interferem ali na disseminação das doenças, até mesmo porque acredita-se que as doenças elas não são provocadas por uma única causa, como nós já estudamos anteriormente. Nós sabemos que diversos fatores externos contribuem para o surgimento da doença de uma determinada população. Tá? Então, a epidemiologia ela vem a estudar e analisar quais são os aspectos que de fato interferem neste processo até que as doenças elas sejam, elas apareçam ali nos indivíduos, tá? Então, vamos começar aqui. Com os conceitos importantes. Então, são alguns termos aqui que eu deixo a vocês para que assim a gente conheça alguns conceitos importantes da epidemiologia. Então, novamente, a epidemiologia ela consiste na análise dos fatores que interferem na disseminação das doenças, tá? Todos os fatores que nós já conhecemos, fatores sociais, fatores culturais, fatores relacionados à alimentação, lazer, educação, tá? Então, todos esses fatores, eles são devidamente analisados aí pela epidemiologia. Bom, vamos começar então a falar da infectividade. É a capacidade de certos organismos de penetrar ou desenvolver uma doença em um hospedeiro. Então, para que as doenças transmissíveis, infecciosas ocorram, né? O que são doenças infecciosas? São doenças provocadas por agentes infecciosos, que podem ser vírus, bactérias, fungos, protozoários. Essas doenças, tais como HIV, tais como a Covid-19, tais como meningite, tais como tuberculose, tais como sarampo. Essas patologias, elas são causadas por agentes infecciosos, tá? Elas jamais acontecerão sem a presença desses agentes. Mais uma vez, podem ser vírus, fungos, bactérias, protozoários. Então, para que essas doenças ocorram, precisaremos desses agentes infecciosos. Assim como precisaremos de um hospedeiro para habitá-lo, e assim como também precisaremos de um ambiente que muitas vezes será propício ao desenvolvimento dessa doença, tá? Principalmente locais com pouca condição de acesso a serviços de saúde, com condições precárias de saneamento básico. Então, para que doenças infecciosas ou contagiosas ocorram, nós precisaremos desses três pilares, vamos dizer assim, dos agentes infecciosos, que podem ser vírus, fungos, bactérias e protozoários. Precisaremos do hospedeiro, que é o homem ou a mulher, o indivíduo que vai abrigar esse agente infeccioso, e precisamos também de um ambiente onde essa situação irá acontecer, tá? Então, para que essas doenças infecciosas ocorram, necessariamente precisamos dessa tríade, né? Desses três elementos: agente infeccioso, hospedeiro e ambiente. Dentre essa análise, né, desses três, dessa tríade, né, para que ocorram essas doenças infecciosas, existem aí algumas situações a serem analisadas. Existem agentes infecciosos com maior potencial de patogenicidade, né, de abrigar o organismo do hospedeiro do que o outro. Existem agentes infecciosos com poder de virulência maior do que os outros. E o que significa virulência? É a capacidade do agente infeccioso em causar danos ao organismo do hospedeiro. Existem hospedeiros que são mais vulneráveis do que os outros, pessoas com mais idade, pessoas com doenças pré-existentes, pessoas com imunidade baixa. E também existem ambientes que são mais propícios à disseminação dessas doenças. Por exemplo, um local que tem muita enchente, obviamente que teremos mais probabilidade de um paciente desenvolver a leptospirose, que é uma patologia
causada aí por uma bactéria que normalmente é causada ali pela excreção da urina, né, de roedores, onde acontecem muitas enchentes, né, comumente. Então, esses três fatores, né, para que ocorram as doenças infecciosas, eles precisam ser devidamente analisados, porque existirão pessoas com maior susceptibilidade a desenvolver essas doenças, tá? Então, agente infeccioso pode ser um vírus, um fungo, uma bactéria, um protozoário, tá? O hospedeiro, que é a pessoa que vai abrigar a esse agente infeccioso, e são várias condições que nós deveremos levar em conta: a idade da pessoa, as doenças que talvez ele já possua e o ambiente. Então, para que as doenças infecciosas ocorram, nós precisaremos desses três fatores interligados e há uma análise aí minuciosa para sabermos quais serão as gravidades da patologia. Precisaremos analisar, porque cada caso é único. Bem como nós assistimos na televisão, quando a gente vê falando dos pacientes de Covid-19, a gente vê que tem uma prevalência de pessoas que se recuperam bem e outras não. Por quê? É a condição do hospedeiro, é o ambiente em que ele vive. Então, todas essas condições, elas devem ser levadas em conta na hora que a gente vai analisar da gravidade dessas doenças causadas por agentes infecciosos, tá? Então, vamos continuar aqui. Então, vocês entenderam. Agente infeccioso, vírus, fungos, bactérias e protozoários. O hospedeiro, que é quem vai abrigar a esse agente infeccioso, e o ambiente. Então, são esses três pilares que precisarão ser analisados sempre de modo individual. Por isso que nós nunca poderemos dizer que as doenças elas serão iguais a todos os indivíduos. Nós precisaremos levantar essa análise tanto do agente causador da doença, tanto da questão do hospedeiro, da sua idade, das suas condições de saúde, tá? E do ambiente. O ambiente em que esse hospedeiro vive é favorável, né, para o tratamento dessa patologia. Então, logo nós vamos analisar todos esses quesitos. Patogenicidade é a capacidade do agente. Quando nós falamos do agente aqui no texto, nós nos referimos aos agentes infecciosos. Vírus, fungos, bactérias, protozoários, que eu acredito que vocês já tenham aprendido ali em microbiologia, tá? Senão a gente depois faz uma retomada da diferença desses agentes infecciosos. Então, a patogenicidade ela está relacionada com a capacidade do agente infeccioso, uma vez que instalado no organismo do hospedeiro, de fazer com que hajam ali a manifestação de sinais e sintomas da doença. Então, para cada indivíduo, essa patogenicidade ela aparecerá em graus maiores ou menores, depende das condições da idade dos indivíduos, tá? Então, vamos lá. Sintomas. Sintomas é o que o paciente refere e que nós iremos, obviamente, levar em conta, porque eles estão relacionados aí à presença do agente infeccioso. Sinais. O sinal de uma doença é aquilo que eu vejo, manchas pelo corpo, lesões sobre a pele, tá? Então, é sempre muito importante nós fazermos essa diferenciação. Sintomas é o que o meu paciente refere e sinal é o que eu vejo, tá? Então, por isso que é sempre muito importante nós darmos ali a devida atenção quando o paciente refere a algum sintoma de alguma doença, tá? Virulência. A virulência é a capacidade também do agente infeccioso causar efeitos graves ou fatais. Então, a patogenicidade são conceitos bem parecidos. É a capacidade de produzir sinais e sintomas. E a virulência é uma capacidade dos agentes infecciosos causarem sintomas mais graves e até muitas vezes letais que levará o paciente à morte, tá? Obviamente, o vírus da gripe é um vírus menos ofensivo, digamos assim, né, menos agressivo, melhor dizendo, desculpa, do que de repente o coronavírus, né? Então, muitas vezes há essa questão de ser analisada, tá? Qual é o poder de virulência desses agentes infecciosos? O poder de virulência, por exemplo, do HIV, causador da AIDS, é um poder grande, né? São vírus ali que destroem o sistema imunológico, levando o paciente a quadros de que o deixarão muito debilitado. Então, nós precisaremos analisar
quais são os poderes ali de virulência desses agentes infecciosos, de vírus, de bactérias. As bactérias causadoras, por exemplo, da meningite, são bactérias com poder de virulência alto. Elas, uma vez instaladas, né, nas meninges, que são camadas que recobrem o cérebro, elas exercem, liberam suas toxinas e exercem muitos malefícios ao hospedeiro. Então, são condições que nós precisaremos levar em conta o poder de virulência de cada agente infeccioso, tá? Então, nós teremos de ter em vista que existirão bactérias e vírus com poder de virulência uns maiores do que os outros e nunca iguais, tá ok? E sempre levaremos também em conta o ambiente em que o hospedeiro vive, que vai interferir diretamente, como nós já estudamos, assim como as próprias questões de saúde propriamente dita do hospedeiro. Nossa, essas palavrinhas aqui às vezes pegam a gente, né? Imunogenicidade, vamos lá. É a capacidade do agente infeccioso de, após a infecção, induzir a imunidade do hospedeiro. Então, pessoal, o nosso sistema de imunidade, né? As nossas células brancas, os leucócitos e os linfócitos, né? Elas são células que quando existe a presença de um vírus, de uma bactéria, elas reconhecem a presença desse invasor, obviamente junto com o sistema nervoso central, né, que é um sistema que comanda todas as ações do nosso organismo. E quando reconhecem a presença desse invasor, as nossas células de defesa, elas multiplicam, elas triplicam o seu número para que assim possa defender os indivíduos. Elas fazem diversos processos, né? Dentre elas o processo da fagocitose, né? Que quando temos um vírus, uma bactéria, elas englobam para que assim possam destruí-las. Então, de modo que as nossas células de defesa, elas existem para nos defender quando existe a presença de um agente infeccioso. Elas reconhecem e começam a trabalhar de modo muito intenso. Obviamente, esse sistema imunológico para algumas pessoas é um pouquinho mais falho, então são pessoas que ficam mais vulneráveis, né? Principalmente as pessoas de mais idade. Mas, de modo geral, esse nosso sistema de imunidade, ele é muito inteligente, ele grava alguns códigos importantes, né, dos agentes infecciosos, para que se houver uma reinfecção, né, se eles tentarem novamente habitar o organismo do indivíduo, eles já reconheçam e já possam lutar bravamente contra eles. Então, uma vez que os indivíduos, em algumas patologias, sofrem a infecção com esses agentes, o sistema imunológico é como se gravasse um código, né, sobre aquele vírus e se entrar em contato novamente com ele, já soubesse agir direitinho. Tá? Então, essa questão dessa imunogenicidade está relacionada a isso. Uma vez que eu entro em contato com o vírus, o meu sistema imunológico grava códigos, como se fosse o código genético desse vírus, por exemplo, e se eu entro em contato novamente com ele, o meu organismo já sabe como combater, tá? Agravo à saúde. Mal ou prejuízo à saúde de um ou mais indivíduos de uma coletividade, tá? Então, esse mal à saúde, agravo à saúde, está relacionado a mal ou prejuízo de um indivíduo ou de uma coletividade, tá? Porque em epidemiologia nós trabalhamos muito com o conceito da coletividade, porque ele interfere na saúde das pessoas, né? Quando o coletivo não vai bem, obviamente as pessoas elas sofrem uma interferência por isso, porque elas também fazem parte desse coletivo. Então, a epidemiologia ela tende a pensar na saúde de um aspecto mais amplo, né? De um aspecto mais coletivo. Boas práticas é o conjunto de procedimentos necessários para garantir a qualidade sanitária dos produtos em um processo de trabalho. Nós sabemos que as boas práticas de higiene, elas garantem ali que as pessoas façam a manutenção de sua saúde, tá? Boas práticas de higiene dos alimentos, higiene do ambiente, tudo isso colabora para que as pessoas mantenham a sua saúde. Caso suspeito. O caso suspeito é a pessoa cuja história clínica, sintomas e possível exposição a uma fonte de infecção sugere que o mesmo possa estar ou vir a desenvolver alguma doença infecciosa. São as pessoas que apresentam sinais e sintomas de uma determinada patologia e essas pessoas elas foram expostas, né, a esses agentes infecciosos. Por exemplo, uma pessoa que mora na casa de outras pessoas que possam ter tido
a Covid-19 e ela apresenta sinais e sintomas e, teoricamente, ela foi exposta ao agente infeccioso porque ela está ali dentro do mesmo ambiente. Então, essa pessoa ela é tida ali perante a epidemiologia como um caso suspeito, tá? Bom, os coeficientes. O coeficiente é a relação entre o número de casos de um evento e uma determinada população num dado local em uma época, tá? Então, coeficiente é a relação do número de casos de uma determinada patologia em uma determinada época, em um determinado local, tá ok? Indicador. Indicadores são aquelas pessoas que tiveram contato com o reservatório, tá? Ou com o ambiente contaminado. Controle. Quando relacionado a doenças, significa operações ou programas desenvolvidos para eliminá-los. Uma vez que essa questão do lockdown, essa questão do distanciamento social é uma medida de controle para que assim nós possamos evitar com que os números da Covid-19 aumentem, né? Tá bem difícil, né, gente? Mas enfim, não deixa de ser considerado como uma medida de controle. Então, as medidas de controle são medidas de precaução para que as doenças, assim, elas tenham o seu devido controle, que atualmente está bem difícil. Dado é a descrição limitada da realidade. Os dados são números concretos que mostram ali quantas pessoas foram infectadas, quantas pessoas vieram a óbito, é um dado concreto, tá? O dano ele pode ser caracterizado ou definido como mal, tá? Prejuízo, material, estrago, deteriorização ou danificação, tá? Determinantes são fatores contribuintes para que aconteça um processo patológico. Então, os fatores determinantes para uma doença, tais como essa patologia que nós estamos, a pandemia da Covid-19, vamos falar de alguns fatores determinantes para que assim aconteça essa disseminação em números mais alarmantes. A gente pode dizer que os fatores determinantes para o surgimento dessa patologia são questões de moradia precária, são questões culturais, onde as pessoas elas não vêm respeitando de fato as medidas que foram impostas, a dificuldade social propriamente dita, onde as pessoas elas não têm nem água direito para lavarem as mãos, quem dirá para comprar álcool em gel, máscaras. Então são fatores que contribuem, né, as pessoas que utilizam de transportes superlotados, que não tem outra opção de meio de transporte de modo a se exporem ao vírus propriamente dito. Então, são diversos fatores que, se nós pensarmos, eles contribuem para o surgimento da doença, tá? Então, esses determinantes, eles são econômicos, a miséria, a condição inadequada do transporte, a alimentação precária, né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma condição desfavorável, que não tem alimentos saudáveis em sua casa, obviamente, seu sistema imunológico ele é mais fragilizado, ela ficará mais vulnerável a uma virulência mais agressiva desses agentes causadores da doença. Então, são fatores que são totalmente determinantes. Obviamente, a gente tem visto que pessoas de todos os níveis socioculturais estão vindo a ser acometidos por este vírus, mas se nós levantarmos dados concretos, nós poderemos ver que é uma prevalência e uma dificuldade maior de recuperação daqueles que estão em situação de miséria. Então, a miséria, condições muito precárias de transporte, alimentação, moradia, acesso a serviços de saúde, elas contribuem de modo significativo para a gravidade das patologias, tá? Vamos continuar ainda com conceitos. A forma manifesta é aquela que apresenta sinais e sintomas clássicos de uma determinada doença, tá? São sintomas esperados de uma determinada doença. Por exemplo, falando em Covid-19, logo pensaremos na questão quais são os sintomas clássicos, né? São sintomas de desconforto respiratório, cansaço. Então, são aquelas pessoas que apresentarão os sintomas esperados, perda de olfato, paladar. Então, são sintomas esperados, nada além do esperado. Forma inaparente ou subclínica é aquela em que o indivíduo não apresenta nenhum sinal e sintoma, tá? Então, a pessoa, ela tem a presença do agente infeccioso, é isso que nós precisamos sempre deixar muito claro. Ela tem a presença do agente infeccioso, porém, não tem os sintomas da doença, tá?